Meus amados irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz a palavra de Deus: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Muito bem. Nesta noite, quando nós vamos comentar um pouco sobre este assunto que para nós tem uma importância especial, que é justamente a ousadia que temos, a confiança que temos em ter acesso a Deus. Ousadia e acesso com confiança em Deus. Deus nos deu o privilégio, através de Cristo Jesus, de termos o direito de falar com Ele, liberdade de chegar em sua presença, em sua casa, de estar aos seus pés, de conversar com Ele. É um direito que Ele nos deu. É um direito tal que a Bíblia chama de ousadia. Ousadia. Ousadia significa, aos olhos de alguém, uma coisa negativa. Alguém pode dizer: quem lhe deu o direito? Ele diz: não, eu tenho ousadia de entrar, porque Ele me deu o direito. Eu ouso entrar. Eu entro porque Ele me garantiu o direito de entrar. Entrar em sua presença. E Deus, em toda a sua eternidade, ainda que seja grande e excelso, diz a Bíblia, está com humilde e contrito de coração. Ainda que Ele seja tão grande, ainda que Ele seja eterno, ainda que o seu trono seja sublime, ainda que a sua glória seja imarcessível, ainda que a sua presença cause terror, cause espanto, no entanto, o nosso Deus, que é um Deus terrível, Ele olha para nós com olhar de misericórdia. Ele olha para nós e diz: você tem acesso a mim. Como um filho que fala com o seu pai. Glória a Deus. Você pode entrar à minha presença. E quando nós falamos com Ele, nós entramos na sala do trono. Nós entramos no santíssimo lugar. Nós entramos no santo dos santos. E passamos pelos anjos. Passamos pelos querubins. Passamos pelos serafins. E ficamos face a face com o nosso Pai. E Ele nos ouve. E Ele nos consola. E Ele nos atende. E Ele nos atrai. E Ele nos convida: vem à sala do trono, venha ao lugar santo, venha à minha presença,
O desejo de Ele nos ter diante dEle muitas vezes é maior do que o nosso de estar em Sua presença. Mas a porta Ele abriu, a porta está aberta. Você não precisa mais dizer por favor, não. Ele disse, a porta está aberta. Pode entrar à presença dEle. Glória a Deus. Ele nos concedeu esse acesso direto a Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, esta misericórdia recebida, esta graça alcançada, não importa as circunstâncias que vivamos, não importa. Até mesmo aquele que fracassou, que errou, que está em fracasso, que está em pecado, mas ele pode entrar à presença de Deus, porque o Senhor garantiu acesso a ele pelo sangue de Jesus. Meus amados, é preciso compreender que nem sempre foi assim. Nem sempre o homem teve este acesso. Nem sempre o homem teve este privilégio. E quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, nós começamos a observar alguns dentre tantos que experimentaram exceções, que experimentaram de privilégios especiais por um tempo, por uma hora, por um momento, por uma circunstância, em ter um certo relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Abraão ficou chamado como pai da fé, como amigo de Deus. Mas nem Abraão teve o acesso que nós temos. Nem Abraão teve. Porque Abraão ainda estava do outro lado do véu. Abraão não teve o privilégio que a igreja tem. Não teve. Ele, apesar de ter um relacionamento com Deus, de ter privilégio com Deus, de ser chamado amigo de Deus, ele que ouvia Deus falar com ele, e ele que falava com Deus, no entanto, ele não teve o privilégio que a igreja tem, de ter um acesso total, a cada instante, a cada momento. Não. A Bíblia diz que por um tempo Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus. Ficou por um tempo como que distante da intimidade com o Senhor. Até que no capítulo 15 do Gênesis, Deus chega para ele e diz: Abraão, eu sou o teu galardão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Glória a Deus, glória a Deus. Ele permaneceu fora do véu. Ele não chegou a entrar no lugar santo como nós entramos. Para ele, o véu ainda estava posto. Apesar de sua amizade com Deus, ele nunca teve o acesso que de verdade a igreja tem, de verdade a igreja goza, pelo Espírito Santo de Deus. O véu que separava ainda estava lá. O véu que o apartava da intimidade do trono de Deus, do lugar santo do Senhor, ainda estava posto. Mesmo numa época em que a Bíblia diz que falaria Deus aos profetas através de visões e de sonhos, diz acerca de Moisés, em Números capítulo 12, versículo 6. Vamos ler? Números capítulo 12, versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Certamente que Moisés tinha
intimidade com Deus. Mas para Moisés também o véu ainda estava posto. Para ele o véu não havia sido rasgado. Estava ali Moisés como uma exceção no meio de tantas pessoas. Estava ele como alguém que, embora tendo tanta intimidade com Deus, gozando de privilégios com Deus, mas Deus diz acerca de Moisés como uma verdadeira exceção numa época em que Deus parece que não se manifestava a todos como se manifesta hoje. Mas diz ainda no capítulo 12, versículos 7 e 8. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui está. Assim como Abraão, Moisés também tinha intimidade com Deus. Deus conversava com ele e se manifestava a ele, como verdadeiras exceções no Antigo Testamento. Passou 40 dias e 40 noites na montanha. O seu rosto brilhou. Certamente Moisés gozou de muita intimidade com Deus. Mas e o restante do povo? E o povo de Israel? Que não tinha este privilégio. Moisés era uma exceção. O Senhor disse para aquele povo, Êxodo capítulo 29, versículos 42 e 43. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali, e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Aqui está. Ninguém podia entrar no lugar santíssimo. Ninguém podia. Onde habitava a arca? Onde estava a arca do concerto? Onde se manifestava a glória de Deus dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar. Somente o sumo sacerdote. Só ele tinha permissão de entrar no lugar santíssimo. Em um dia só, no ano inteiro. Era o dia da expiação. Era o dia em que o povo tinha de trazer os seus sacrifícios até a porta. Talvez eles pudessem ficar olhando de longe, no momento em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e por um instante a cortina se abria um pouco e tentava ver o que estava acontecendo lá dentro, embora soubesse em teoria o que se passava. Mas como se dava, como era a presença de Deus ali dentro, como Deus se manifestava ali dentro, o povo não tinha acesso. E Deus diz, aqui no texto, este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel. Deus estava dizendo, eu virei, agora o povo vai ficar na porta. O povo não pode entrar. O povo ficava na porta, lá do lado de fora. Não tinha acesso à entrada. E Deus diz, ali virei aos filhos de Israel. Talvez eles ficavam imaginando como era ali dentro. Como era a glória de Deus manifesta ali dentro.
De que maneira o Senhor se manifestava ali dentro daquele lugar santíssimo? Certamente que até mesmo para o sumo sacerdote que entrava ali, era um relacionamento difícil, podemos dizer perigoso, porque se o sacerdote não tivesse plenamente habilitado para entrar ali, ele morreria fulminado ali na presença de Deus. Havia como que limitações, havia como que tantas coisas que impediam a apresentação do homem no lugar santíssimo, e até mesmo aquele que tinha este privilégio ia em grande temor. Porque se ele entrasse naquele lugar sem estar preparado para entrar, ele poderia ser fulminado lá dentro. Tanto é que o sacerdote, quando entrava, ele tinha em sua roupa umas campainhas, que à medida que ele andava dentro do lugar santíssimo, as campainhas balançavam, e o povo que estava lá do lado de fora entendia, compreendia que Deus estava recebendo o sacrifício e que o sacerdote continuava vivo lá dentro. Entrar no lugar santíssimo era uma coisa tão nobre, tão grave, tão séria, que era preciso todo um cerimonial para que aquela pessoa pudesse entrar ali naquele lugar. Era como se Deus estivesse dizendo ao povo: vocês vão chegar na minha casa, mas eu vou atender vocês na porta. Nós vamos conversar lá na porta, lá no terracinho, já chegando na rua, lá no portão da rua. Eu vou conversar com vocês, mas vocês vão ficar lá do lado de fora. Eu virei para falar com vocês, mas vocês vão ficar lá na porta do lado de fora. Eles não eram convidados a entrar, eles não podiam entrar. Era como se o Senhor estivesse falando de dentro do tabernáculo e eles lá do lado de fora. Imagine você se aproximar de um amigo e ele atender você lá na porta do lado de fora e dizer: não, você não vai entrar, você não vai poder sentar nem no meu terraço, embora fosse amigo. Dentro do tabernáculo um véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Havia limites. A glória de Deus manifesta ali dentro era terrível. Se alguém cometesse uma única profanação, poderia ser fulminado. A presença de Deus era tão forte ali naquele lugar que não podia tolerar nenhum fracasso, nenhum pecado, nenhuma falha. Eu imagino o sumo sacerdote que entrava ali no dia determinado. Eu creio que muito antes ele ficava em tanto cerimonial. Meu Deus, Jeová, e se banhava, e vestia o linho fino. E eu não sei se aquele roupa de repente caísse uma poeira. Não, está empoeirada a roupa, não posso entrar assim. Vou trocar essa roupa, me dê outra roupa limpa. Não posso entrar lá sujo, não posso entrar lá imundo, não posso tocar em coisa imunda, não posso me aproximar de coisa imunda. E estava totalmente reservado para que pudesse entrar naquele lugar. Eu fico imaginando que cerimonial terrível era aquele para que aquele homem pudesse entrar no lugar santíssimo. Por vezes Deus veio à porta da tenda da revelação e falou com o povo. Em uma daquelas vezes ele tratou com a turma de Coré, Datã e Abirão. Foi na porta da tenda da revelação. Foi ali que Deus se manifestou ao povo. Davi, por outro lado,
como um grande homem de Deus, ele gozou de privilégios com Deus. A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Embora tenha errado, embora tenha fraquejado gravemente, mas Davi foi considerado um homem segundo o seu coração. Não porque ele fosse perfeito, mas porque ele anelava e buscava a presença de Deus, apesar das suas fraquezas. A Bíblia mesma diz que não há ninguém que não peque. Não há justo, não há um sequer. Mas o coração de uma pessoa, quando é inclinado a Deus, o coração de alguém quando se inclina para Deus, Deus o vê, Deus o considera. O homem não pode ser analisado pela sua perfeição, porque ninguém é perfeito. O homem é analisado segundo Deus, conforme o coração com que ele se manifesta diante de Deus. A maneira como ele se prostra diante de Deus. Apesar da sua limitação, apesar da sua fraqueza, mas está lá dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Está lá dizendo: não te alongues de mim, ó Senhor. Está ali reconhecendo a sua limitação, a sua fraqueza, e está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, eu não dependo da minha justiça, mas dependo da Tua misericórdia. Certamente que Davi tinha comunhão com Deus. Davi foi um rei. Davi foi um profeta. Ele foi um poeta. Ele escreveu salmos profundos. Ele falou verdades profundas. Ele escreveu profecias acerca do próprio Jesus. No entanto, foi um homem que cometeu fraquezas. Ele sabia que Deus era aquele que o defendia. Certa feita ele disse: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, se não for o Senhor, diga a Israel, os inimigos nos teriam engolido vivos. Parece que Davi compreendia de maneira plena que Deus era aquele que o defendia. Ele escreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, e nele eu confiarei. Glória a Deus. Ele tinha consciência disso. Era alguém que tinha o Senhor como seu refúgio. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele sabia que poderia se refugiar em Deus. Ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. No dia em que eu vier a temer, eu sei que Deus estará ao meu lado. Quem me poderá fazer o homem? Ele sabia que Deus era aquele que guardava a sua alma. E ele diz lá no seu texto: Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é quem guarda, Ele é quem livra, Ele é quem protege, Ele é Deus. E ele sabia disto. Mas nem mesmo Davi teve o privilégio de entrar no lugar santíssimo. Não teve. Salomão, por outro lado, foi o homem que construiu o templo em Jerusalém, que trouxe todas as coisas que eram guardadas. Todos os instrumentos sagrados vieram para o templo.
mas nem Salomão pôde entrar no lugar santíssimo. O máximo que ele pôde fazer foi dizer: Senhor, vem pelo teu Espírito, vem cá. E a glória de Deus encheu toda a casa. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória de Deus encheu aquele lugar. Mas Salomão não podia entrar no lugar santíssimo. O que nós podemos, meus amados irmãos, perceber é que quando Salomão constrói aquele templo, ele diz algumas coisas ali interessantes. Vamos ler segundo livro das Crônicas, capítulo 5. Versículo 1. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Versículo 5. E a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Isso falava acerca da arca. Versículo 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Aleluia. Aleluia. Ali estava o templo. E ali no lugar santo dos santos. Interessante essa versão que diz santidade. Leia de novo. Interessante. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Veja, irmãos. Que coisa linda. Salomão orou a Deus para que viesse santificar aquela casa com a sua presença. E Deus fez isto, enchendo a casa com a sua glória. Deus se manifestou ali, naquele lugar. A glória de Deus foi real naquele ambiente. Todos em Israel acreditavam que Deus morava ali, que Deus habitava ali. Eles acreditavam nisso. Porque a glória de Deus era tão grande naquele lugar. A presença de Deus era tão grande naquele lugar que eles acreditavam que Deus estava ali. E isso foi por muito tempo. Porque lá, quando falou com a mulher samaritana, e ela fala sobre adorar o Senhor, Jesus diz que nem em Jerusalém, nem no monte, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Porque a figura que se tinha é que para adorar a Deus tinha que ir para o templo ali, porque ali estava a presença de Deus, porque a arca do Senhor estava naquele lugar. Os israelitas, quando oravam, eles se viravam para o templo, para Jerusalém. Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de... Porque ele sabia que a arca do Senhor estava lá, o templo do Senhor estava lá, e ele orava com a janela virada para Jerusalém, como que dizendo, Deus está ali, Deus está ali, Deus está ali. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 6.
versículos 34 e 35. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Os irmãos viram aqui? Quando o povo for à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho por onde os enviares, e orarem a ti voltados para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Era como se o templo fosse aqui, a cidade fosse aqui, e alguém fosse lá para o lado de João Pessoa, e quando chegasse lá em João Pessoa e fosse orar, se virava para o lado onde estava a casa do Senhor e dizia: Senhor, aqui está o teu povo, que vai para a batalha, que vai para a guerra, estende as tuas mãos, dá o livramento, opera o milagre, repreende o inimigo. E o povo sabia que Deus iria ouvir a oração. Eles achavam que Deus, era como se Deus não estivesse lá no campo da batalha. Era como se Deus estivesse em Jerusalém. Era como se Deus estivesse lá onde estava o templo. A compreensão que eles tinham era esta: nós vamos, mas aqui está a arca do Senhor, aqui está o templo do Senhor, aqui está a presença do Senhor, e qualquer coisa, só me virar para lá e eu vou fazer a minha oração. Era a compreensão que Salomão tinha acerca da presença de Deus. Até mesmo quando eram levados cativos, eles oravam voltados para a sua terra. Versículos 38 e 39. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Aqui está. Aqui está o povo orando desta forma. Muitas vezes hoje, ainda hoje, os judeus oram voltados para Jerusalém, onde estiver em qualquer parte do mundo. Eles oram hoje voltados para Jerusalém. Contudo, apesar de tudo isto, mas o povo ainda estava com o véu posto. Estava orando de longe, estava orando distante, não tinha a presença, não podia entrar a presença no lugar santíssimo. Estavam como que de longe. A porta do lugar santíssimo não havia sido aberta. E o acesso a ele ainda estava restrito. Mas Jesus vem para mudar este quadro. E mesmo Jesus vindo, enquanto homem na terra, diz a Bíblia que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele vem até nós, enquanto humanizado, ele vai como que abrindo uma porta mais larga para que o homem possa ter acesso a Deus. Mas mesmo como homem, essa porta ainda está estreita. Ainda não é um acesso amplo.
ainda não há acesso total. Por que isto? Porque quando Jesus vem, até mesmo como criança, poucos tiveram acesso a ele. Alguns pastores, alguns magos do Oriente, poucas pessoas tiveram acesso. Como um adolescente, no meio dos doutores, poucos tiveram acesso a ele. Mesmo depois que ele vem e inicia o seu ministério, era preciso, de alguma forma, uma estratégia para se aproximar de Jesus. Ele veio e quem quisesse ver Jesus teria que ir atrás dele. Se ele estivesse em Judá, a multidão teria que correr para lá. Se ele estivesse em Betânia, teria que ir para lá. E Marta diz isto claramente quando ela afirma: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, Deus está entre nós, mas o nosso acesso a Ele ainda é limitado. Nós vemos que alguém querendo encontrar Jesus, mesmo depois de encontrá-lo, teria que ir em busca dele. Teria que chegar próximo a ele. Teria que encontrar uma maneira de tocá-lo, de ouvi-lo, ou de ser tocado por ele. Porque a multidão era grande e o acesso era pequeno. Até mesmo os discípulos impediam as crianças de se aproximarem de Jesus. Era preciso que, para se encontrar com Jesus, estivesse no lugar certo, na hora certa. As pessoas queriam tocá-lo, mas nem todo mundo poderia tocar, porque no meio de milhares de pessoas, não tem como todo mundo tocar em Jesus ao mesmo tempo. Encontramos aquela viúva de Naim, que leva o seu filho para ser sepultado. E Jesus se encontra com ela na hora certa, no lugar certo. E Jesus ressuscita aquele jovem e entrega aquele menino vivo à sua mãe. Ela foi alcançada pela misericórdia de Deus, porque estava no lugar certo, na hora certa. O que dizer daquela mulher do fluxo de sangue, que se esgueirou no meio da multidão, dizendo: se tão somente eu tocar, não é nele, não é no pé dele, na perna dele, no braço dele, no cabelo dele, no corpo dele. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A sensibilidade de Jesus se estendeu ao tecido. Porque nós temos em nosso corpo 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. E nós nos comunicamos com o mundo exterior através desses 5 sentidos. Nós percebemos o mundo em nossa volta através desses 5 sentidos: pelo que eu vejo, pelo que eu inalo, pelo que eu sinto o sabor, pelo que eu ouço e pelo toque. São 5 sentidos que nós temos. Mas se nós estamos aqui e alguém vier e tocar na nossa roupa por trás, só se puxar a roupa. Então o ato de puxar a roupa vai fazer com que nós sintamos, através do tato, que alguém puxou a nossa roupa. Mas diz a Bíblia que ela tocou. Ela não puxou, ela tocou. No meio de tanta gente empurrando Jesus, batendo em Jesus, tocando em Jesus, ela tocou também. No meio de tanta gente fazendo tanta coisa e alvoroço, ela toca também.
E o tato de Jesus atravessou o pano. O sistema nervoso de Jesus foi até a orla das suas vestes. E como que algo que passa energia, embora tecido seja uma coisa que não conduz eletricidade, mas como que o tecido de Jesus conduziu uma força, uma energia sobrenatural. Algo de Deus ultrapassou de Jesus através do pano para aquela mulher. Aleluia. E ela sentiu impacto. E quando ela sentiu impacto, eu acredito que ela disse: eu fui curada agora. Mas estava calada. Ficou com medo no meio da multidão. E Jesus se volta e diz: quem me tocou? Era um acesso limitado. Não era um acesso pleno. Mas ela ousou em tocar em Jesus. Ela disse: eu vou tocar nele. Porque eu sei que se eu tocar, eu serei curado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O que dizer daquele paralítico lá no tanque de Betesda, casa de misericórdia? Aquela casa tinha 5 alpendres. E justamente no alpendre que estava o paralítico, Jesus chega. Ele poderia ter ido outro dia, talvez outra hora, talvez em outro momento que o paralítico tivesse ido em casa fazer alguma coisa, mas ele chegou no dia certo, na hora certa, debaixo do alpendre certo. A chance de ele encontrar o paralítico ali era de 20%. Porque se tinham 5 alpendres, ele poderia entrar em qualquer um dos 5. Mas ele chegou no alpendre certo, porque ele estava agendado com a pessoa certa. O ministério de Jesus deveria ter já 30 e poucos anos de idade, 31 anos ou 32, não sei exatamente. Mas já fazia 38 anos que aquele homem estava ali. Antes de Jesus nascer, aquele homem já estava ali. Antes de Jesus ser um bebê na manjedoura, aquele paralítico já estava ali há um tempo. Pelo menos uns 8 anos antes, ele já estava indo para aquele alpendre ali, esperar um anjo que balançasse a água para se jogar dentro dele. Mas quando Jesus veio, ele veio agendado. Eu tenho hoje um encontro com um paralítico no alpendre, na porta das ovelhas, ali no tanque de Betesda. Jesus não faz nada por acaso. Ele está agendado com você também. Ele vai entrar debaixo do teu alpendre. Ele vai ver a tua necessidade. Ele vai chegar debaixo do teu alpendre e vai mudar o quadro, vai mudar a situação, vai mudar a história, vai mudar a vida, vai mudar a circunstância, porque Ele é o mesmo que opera no passado, hoje e sempre vai operar, porque Ele é Deus. Haviam muitas pessoas ali. Mas ele trata com aquele homem que estava no lugar certo, na hora certa. Certamente que em algumas ocasiões era preciso calcular onde é que Jesus estava. E quem fez isso? Zaqueu. Eu tenho que encontrar com esse Jesus, o que é que eu faço? Veja como era difícil o acesso. Ele era baixinho, de pequena estatura. Talvez começou a fazer força no meio da multidão e era tão baixo que o povo empurrava assim, sai para lá, não. E ele ficou assim e sabia que a multidão estava indo na direção. Eu creio que ele circulou o quarteirão, foi lá por baixo e disse, ele vai passar naquela avenida ali. Eu vou subir numa árvore, eu vou olhar de longe, eu vou vê-lo, eu quero ver quem é esse Jesus.
E lá vem Jesus com a multidão, e ele escutando o barulho dos pés do povo, e afastando as folhagens assim, e daqui a pouco Jesus para debaixo da árvore, e fica olhando para cima, e o povo, quem sabe, mas será que ele vai tirar alguma fruta aí, alguma coisa? Isso aí não tem nada de fruta esse tempo, o que é que ele está procurando? Quando olhou, tinha alguém baixinho, pequenininho, lá dentro da folhagem, afastando a folha assim, e quem era? Era Zaqueu que queria ver Jesus. Como era difícil o acesso a Jesus, não era fácil. E Jesus chega, para debaixo daquela árvore, e olha para ele e disse: Zaqueu. Eu creio que ele ficou espantado. Como é que esse homem sabe o meu nome? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia, aleluia. Como era difícil encontrar Jesus. O que falar daqueles 4 homens que tinham um amigo que era paralítico, e não tinha como chegar perto de Jesus de jeito nenhum. E de repente souberam que ele estava num local, numa casa. E vamos para lá. E cada um pegou de um lado e levou como que numa cama, numa maca. E foram levando, e quando chegaram lá, era povo na porta, povo na janela, povo de todo lado. Não tinha como entrar nenhuma pessoa. Imagine 4 pessoas com uma maca. Talvez ele insistiu, dizia: eu quero passar aqui, nada, nós estamos aqui faz tempo, tu chegaste agora. Nem pense nisso. A concorrência aqui é grande, meu santo. Espera a tua vez, que faz tempo que eu estou aqui e não consegui entrar ainda. Porque quem chega perto de Jesus não quer sair de perto dele. A Bíblia diz que eles analisaram e viram que a única alternativa era pelo telhado. E eles deram a volta, subiram com aquele homem em cima do telhado. Tiraram a coberta da casa. Eu creio que começou a cair coisa na cabeça do povo. Não sei se capim, se alguma vegetação, se algum pedaço de madeira, se alguma coisa de barro, eu não sei. Eu sei que eles destelharam a casa, pegaram as cordas e ficaram olhando: Jesus está ali, tá. Daqui a pouco vem aquele negócio descendo de casa, de telhado abaixo. Eu quero ver se Jesus não vê esse homem agora. Se ele é Jesus, ele vai fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Jesus, quando olhou, viu a fé daqueles homens. Não foi nem a do doente. E Jesus curou aquele enfermo. Mas foi uma manobra muito grande para se encontrar com Jesus. Mas teve um dia em que Jesus caminha o caminho do Calvário. O caminho foi se estreitando dia a dia. Se estreitou dia a dia. Até o dia em que ele subiu a cruz. E lá na cruz, ele diz: Pai, tudo está consumado. Aleluia. Era como que dissesse: Pai, eu agora vou rasgar o véu. Pai, eles estão limitados para falar comigo. Eles não têm acesso a ti pleno. Mas eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. A parede da separação se desfaz agora, porque eu sou a porta. Eu me encosto no muro da separação.
e eles vão entrar por mim. Eu vou inaugurar um novo e vivo caminho através da minha carne, através do meu sangue. Eu vou dar para eles o privilégio, eu vou dar para eles o direito, e eles vão entrar por mim. E o Senhor vai recebê-los agora não na porta, não do lado de fora, não somente no lugar santo, mas eles vão entrar recomendados por mim, protegidos pelo meu sangue. Eles vão entrar à tua santa presença agora. Agora eles vão. Agora eles vão. Aleluia. 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 E a Bíblia diz que quando ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do santuário se rasga, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. O véu do santuário rasgou, e agora eu posso entrar. Agora ninguém me impede. Agora ninguém me coloca em empecilho. Agora ninguém vai dizer que eu não posso, porque eu posso. Agora ninguém vai dizer que eu não tenho condições. Eu tenho condições de entrar lá para falar com o meu Deus. Porque tem sinal de sangue na minha vida. Tem sinal de sangue na tua vida. Diga para a sua irmã que está do seu lado, para o seu irmão: você tem sinal de sangue na sua vida, você pode entrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi naquela hora que o destino da igreja foi selado. Todos nós estávamos como que em expectativa. Eu vou ficar a vida toda do lado de fora. Eu nunca vou ver como é o céu lá por dentro. Eu nunca vou ver lá como é no lugar santíssimo. Como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Eu não tenho condições. Eu não posso. Mas Jesus selou o nosso destino ali. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Foi neste momento que o nosso destino foi selado. Ele nos deu acesso total. Eu posso entrar. Ninguém vai dizer que eu não posso. Ninguém vai dizer que você não pode. Você pode. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esta questão material, física, de o véu ter sido rasgado de alto a baixo, muito mais de uma questão física e material, foi uma questão espiritual, sobrenatural. Não era uma questão somente aparente, o fato de o véu ser rasgado de alto a baixo, não era somente uma questão física, palpável, não, era uma questão sobrenatural. Ali nós nos tornamos capazes de entrar. Geração após geração não teve esse direito, mas nós tivemos. Nós pudemos. Nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, nem Isaías, nem Jeremias, nem Moisés, nenhum deles teve o privilégio que a igreja teve. Nenhum deles. A porta havia sido aberta.
aquele que morreu por nós e se constitui como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai para uma casa não feita por mãos de homens, mas no céu, e oferece o seu sacrifício perfeito por nós. Aqui Jesus nos dá este direito, nos dá a confiança, estabelece uma nova aliança de receber a cada um de nós em sua presença. Era como se ele chegasse diante de Deus e dissesse: eu abri a porta para o povo passar, eu paguei a conta, eu paguei a conta. Eles agora não têm medo, não podem ter medo de entrar aqui. Eu paguei a conta. Eles vêm marcados pelo meu sangue. Glória a Deus. Um minutinho só que eu quero concluir. Dá para esperar mais um minutinho? Eu quero concluir, porque se ficar para outra semana, vai ficar como que faltando. Dentro de 10 minutinhos eu concluo aqui. A palavra de Deus nos mostra que, de certa maneira, hoje a igreja tem um privilégio que durante séculos os homens quiseram ter e não tiveram. Diz a Bíblia que eles não alcançaram para que não pudessem sem nós ser aperfeiçoados. A Bíblia diz que eles viram, acenaram a mão de longe, mas não alcançaram a promessa. Mas nós alcançamos. O acesso que Davi nunca teve. Daniel nunca teve. Aqueles que viveram no Antigo Testamento nunca tiveram. No entanto, a nós foi dado o privilégio. E quando nós recebemos este privilégio e negligenciamos, causa tristeza em Jesus. Você já preparou um almoço e o convidado faltou? Uma janta? Eu não sei se alguém já passou por essa experiência. Você preparou uma festa esperando que aquela pessoa chegasse e aquela pessoa não chegou. Você só fez a festa por causa daquela pessoa. A festa não era por sua causa, era por causa da pessoa. E a pessoa não foi. Jesus fez uma festa para a gente. Quantos de nós, de fato, de verdade, estamos indo em direção ao lugar onde Ele abriu para a gente passar? Parece que toda vez que nós ignoramos este acesso a Deus, é como se Jesus ficasse triste. É como se Ele olhasse para nós e dissesse assim: mas rapaz, Abraão desejou, ele viu o meu dia, se alegrou, mas eu não permiti que ele alcançasse. Ele apenas viu, se alegrou, saudou com a mão de longe, mas não recebeu esta bênção. Você recebeu. A dificuldade hoje é que, se nós não tivermos cuidado, nós nos acostumamos com o Santíssimo. Nós nos acostumamos com o sagrado.
Pode estar alguém sendo usado numa mensagem profética, ou falada, ou ministrada pela palavra, e a pessoa: não percebo, não entendo, não vejo, não dou importância, dou as costas, vou embora. Enquanto no passado o sumo sacerdote entrava amarrado por uma corda, esperando sair de lá de dentro vivo no lugar santíssimo, hoje nós entramos, muitas vezes sem tanta reverência. E a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E não temos às vezes tanta reverência, tanto temor de Deus, porque por vezes nós nos acostumamos com o sagrado. Ah, Jesus está batizando, nem está batizando com o Espírito Santo, está batizando. Ah, Jesus está salvando, ah, que coisa interessante, Jesus está salvando. O que significa isto? É que se nós não tivermos cuidado, Ele nos abriu a porta para entrar, e a gente fica como que: não quero entrar agora não. Entra fulano, e não, agora não. Daqui a pouco eu entro. Estou apressado não. Mas fulano, vamos entrar para orar? Não, agora não, eu vou dar um tempo aqui fora. Vou dar um tempo, quando levantar lá, começar a cantar, eu entro. Acontece isso ou não acontece? É se acostumar com o sagrado. É Deus ter aberto a porta para você entrar, e você que ficar dizendo: eu quero ficar do lado de fora. Não quero entrar agora. É vir para entrar na porta e ficar lá do lado de fora conversando, brincando, sorrindo. Será que nós não estamos desmerecendo o sacrifício de Jesus? Sim ou não? Jesus nos deu todas as condições para chegarmos lá. E quando eu digo isso, não é só em relação ao templo, é em relação à nossa vida cotidiana. Porque você pode estar na rua e estar entrando no lugar santíssimo. Porque a Bíblia diz que a hora vem e agora é. Não precisa ser no monte, não precisa ser no templo, não precisa ser na cidade, não precisa ser na congregação. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Hebreus capítulo 10, versículos 22 e 23. Cheguemo-vos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, lavados com água limpa. Se o sacerdote, para entrar lá, ele tinha que se lavar, se purificar, se banhar, agora nós somos lavados com água limpa. Cadê a água limpa? Você está com ela aí? Você está com ela aí? Você está com ela aí? Aí está, faça assim, aí está a água limpa, aqui está a água limpa, que você pode se lavar, se purificar com ela e entrar no lugar santíssimo pela fé em Cristo Jesus. Era como se Deus estivesse dizendo para a gente: venha para a minha presença todo dia, não espere uma vez no ano. Se vocês continuarem se aproximando cada vez mais de mim, vocês terão a fé renovada, a esperança renovada, o gozo renovado, a alegria renovada, a coragem renovada. Vocês vão conservar a fé, a confiança.
Quantas vezes, irmãos, nós estamos tão longe de Deus? Analise sua vida espiritual hoje. Analise hoje. De fato você tem nutrido comunhão com Deus diária? Ou só se lembra da igreja, só se lembra de Deus na hora de vir para o culto, e às vezes assim, não vou hoje não. Ou se de manhã você está cantando o hino, quando vai para um lado, para o outro. Uma vez por outra você está sussurrando, glória a Deus. Uma vez por outra você sente os seus olhos se encherem de lágrimas pela presença do Espírito Santo de Deus. Isso é vida de comunhão. Isso é vida na presença de Deus, irmãos. E nós precisamos disto. Ou será que nós estamos assim como que dando bom dia Jesus, boa noite Jesus, boa semana Jesus, porque só fala com Ele uma vez por semana? Eu não sei se você já percebeu, aqueles que muitas vezes vêm para o culto, e quando dá 9 horas em ponto, ele se levanta, pega a Bíblia e vai embora. É como se estivesse cumprindo uma obrigação. É que hora? De 7 às 9. É 9, é 9. Terminou não? Cumpri com a minha obrigação, já posso ir embora. É como se estivesse cumprindo um ritual religioso. Seguindo aquele aspecto de lá de fora, que diz assim, você deve ir ao culto pelo menos uma vez por semana. Fazer isso, fazer aquilo, como se fosse um ritual religioso, puramente e simplesmente. Mas aquele que está na presença dele, não saia, não se apresse. Aleluia. Aleluia. Comunhão não tem pressa. Comunhão é descansar no Senhor. Eu não posso marcar hora com Deus. É verdade que os nossos cultos têm hora para começar e hora para terminar, mas se por vezes temos um momento especial, eu não posso me precipitar, eu não quero sair, a não ser por uma estrita necessidade. Mas tem pessoas que dizem, bateu o ponto, já bati meu ponto, terminei. Jeová, dei minha cota, por favor, bata o ponto, viu? E não é assim. Não é assim. Crente sem comunhão vira crente sem fé. Crente sem oração vira crente sem fé. E crente sem fé e sem oração é um passo para ficar do lado de fora. E quanto mais abre mão desse acesso a Deus, se distanciam do Senhor. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você trouxe o lenço para a igreja porque sabia que ia chorar? Jesus chorou por nós. Ele chorou por Jerusalém. Ele é a água viva que mata a nossa sede. Como o cervo que brama pela corrente das águas, disse o salmista, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando Jesus se colocou diante de nós, ele disse que estava à nossa disposição. Ele está à minha disposição, ele está à sua disposição. Ele disse, clama a mim. Clama a mim. Foi ele quem disse. Clame a mim. Ele disse, fale comigo. Irmãos, ele disse, fale comigo. E eu vou te responder. Eu não vou deixar você sem resposta. Eu vou falar com você, vou falar de coisa grande.
Eu vou falar de coisa importante, que você não sabe, que você não conhece. Mas se você clamar, eu vou falar com você. Eu vou me revelar a você. Quem disse isso não foi homem, quem disse isso foi Deus. É Ele quem disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, seguras, firmes. Não é conversa mole não, é conversa firme, é coisa séria. Aleluia. Aleluia. Você quer ouvir coisa séria de Deus? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Entre no lugar santíssimo. Você quer conhecer coisas que você não conhece? Entre no lugar santíssimo. Você quer ter profundidade espiritual? Entra no lugar santíssimo. Não se conforme em ficar molhando os pés, os tornozelos. Não, mergulha. 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 Irmão, seja um crente profundo. Não seja um crente raso. Seja um crente profundo. Glória a Deus. Ele tem dons para te dar. Ele tem visão, Ele tem revelação. Ele tem dons espirituais para entregar à tua vida. Receba isto de Deus. Ele quer entregar a você. Jovem, Ele quer fazer isto com você. Irmã, Ele quer fazer isto com você. Obreiros, Ele quer fazer isso conosco. Ele deseja nos dar profundidade espiritual. Ele deseja nos dar profundidade na palavra. Ele quer fazer isso com a gente. Ele quer fazer isso comigo. Ele quer fazer isso com você. Receba isto de Deus. Ele morreu por causa disto. Ele morreu para isto. Se você se afasta, a sua vida ficará vazia. Mas se você se aproxima, você vai ver Jesus andando com você passo a passo. Você vai dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Eu sinto Ele comigo. Eu sinto Ele me guiando. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele vai adiante de mim. Ele vai à minha retaguarda. A sua mão está sobre a minha vida. O anjo do Senhor vai acampar. Nenhuma praga sucederá na minha tenda. Não, nem o sol molestará de dia, nem a lua de noite. Não, eu estarei guardado. Estarei vigiado pelo Senhor. E no dia que acontecer alguma coisa comigo é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele vai fazer coisa grande. Porque Ele só permite para um milagre ser maior na vida do crente. Eu gostaria que você pudesse imaginar agora. Você talvez em um lugar escuro, diante de você uma porta fechada. E de repente essa porta se abre para você. Você estava com medo. Mas agora você tem paz e segurança, porque a luz brilhou na sua vida. Aleluia. É como alguém que estava numa prisão, condenado à morte. E de repente você escuta o barulho da chave na fechadura. Prá, prá. E a grade se abre. E você sai. E aquele que ia matar você diz: agora você está livre. Aleluia. 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 Aleluia.